Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa fantástica estamos trazendo hoje aqui para o nosso canal. Impacto da cultura empresarial e satisfação profissional em procurement. A cultura empresarial pode ter um impacto significativo na satisfação profissional dos funcionários de procurement, bem como na eficácia da área em si. Uma cultura forte que promove a colaboração, a transparência e o reconhecimento do trabalho bem feito pode levar a um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Por outro lado, uma cultura tóxica que não valoriza o trabalho dos profissionais de procurement ou não os inclui nas decisões da empresa pode levar à insatisfação e desmotivação. A satisfação profissional é importante porque funcionários felizes tendem a ser mais produtivos, engajados e comprometidos com a organização. Isso pode levar a uma maior eficácia em procurement, uma vez que os profissionais desta área desempenham um papel crucial no sucesso de uma organização. Portanto, é essencial que as empresas prestem atenção à cultura empresarial e trabalhem para criar um ambiente positivo e produtivo para seus funcionários. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a minha amiga Verena Pagano. Olha só que fantástico, que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo aqui na Prosa com Bertalha a Verena. Verena, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Eu que agradeço esse convite, estou muito feliz de dividir esse momento, esse espaço aqui com você, para que a gente possa prosear bastante a respeito de procurement. Obrigada pelo convite. Que legal, fantástico, fantástico mesmo. Verena, antes de nós entrarmos no assunto aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é a Verena? Claro. Preciso dizer que sou mais conhecida, ou me chamam de Verena Pagano, né? Eu iniciei minha carreira aí profissional na área de compras, no mercado de construção civil, porque minha primeira formação foi em engenharia civil, né? E eu tenho uma curiosidade que eu gosto de contar bastante. Eu tive que estagiar na época de faculdade, como é comum para todas as graduações, né? E eu tentei por diversas vezes trabalhar em canteiros de obra. Uma vez que eu estava fazendo essa formação técnica, eu queria ter experiência, né, nesse mercado técnico. Mas eu fui tão reprovada, mas tão reprovada nos processos de estágio em canteiro de obra, na operação, que aí eu decidi começar a me candidatar para as outras vagas, mais administrativas, enfim. E numa dessas tentativas eu consegui ingressar numa posição de compras para um banco que estava fazendo expansão de 500 novas agências. E foi aí que, então, começou minha trajetória em procurement. Depois que eu terminei a engenharia civil, eu senti, então, que eu precisava ampliar, sair só dessa área técnica, dessa formação técnica, embasamento acadêmico, para uma área mais, um conhecimento mais amplo, né, que eu pudesse agregar valor aí nesse mercado de procurement. Fui fazer administração na GV, fiz o SEAG, que eu achei super relevante para o meu dia a dia, né, nessa posição de procurement, e fui evoluindo, né, dentro desse mercado onde me picaram, né, os bichinhos de procurement me picaram, eu digo, que eu fiquei apaixonada, fui para o mercado de construção civil, consegui voltar, olha isso, como a vida dá voltas, mas trabalhando no departamento de procurement, de suprimentos. E aí eu fiz, então, um MBA também em Supply Chain Management. Fiquei 15 anos nesse mercado de construção, em procurement, sempre atuando no departamento de procurement, e depois, obviamente, de uns anos de trabalho, evolução tecnológica, inovação, eu senti falta de me atualizar um pouquinho sobre esses novos termos, novos ambientes que surgiam. Eu fui fazer inovação em Stanford, eu fiz uma especialização
Ignite, chama, em Stanford, para ficar a par aí do que acontece no mercado inovador, de startups, de tecnologia, enfim. E aí, um pouquinho antes da pandemia, me convidaram para continuar na área de procurement, porém, no segmento industrial. E aí, fiz uma migração, então, para BB, que é onde estou hoje. Vamos fazer 3 anos já, então, continuo na área de procurement, porém, em indústria. Essa é a minha Bacana. trajetória. Que legal, que trajetória fantástica aí, o Verena. E Verena, nós vamos falar um pouquinho sobre os profissionais de procurement, e uma das coisas que eu acredito que seja muito importante já esclarecer, na sua visão, qual é o papel dos profissionais de procurement no sucesso de uma organização? E aí você contextualiza um pouco dentro dessa perspectiva, né, o que é estar em procurement. Legal, uma pergunta bastante interessante. Olha, quando eu comecei, nessa área, eu não tinha ideia da importância do nosso papel num ambiente corporativo, numa instituição. O que eu posso concluir hoje, né, tendo mais maturidade e vivenciando, né, mais aí ativamente, que o profissional de procurement, junto com o profissional de vendas, isso é a minha percepção, ok? Eles são departamentos e pessoas essenciais para a mudança do caixa da empresa, do resultado do caixa da empresa, né? Vendas traz, de certa forma, clientes, e compras, o departamento de procurement é responsável por amenizar os custos da empresa. Todo saving vai direto para o resultado da empresa. Obviamente que ele pode, né, cada empresa tem sua estratégia em função do que economizou, onde ser aplicado. Mas o pessoal de procurement trabalha diretamente para impactar no caixa da empresa. Então, nós somos extremamente importante para o resultado corporativo. E é por isso que cada vez mais a área de supply chain, de procurement, está participando de decisões estratégicas. Certo? Concorda comigo? Concordo, e é fantástico isso que você trouxe, Verena, até porque tem uma perspectiva, cada vez mais os funcionários, os colaboradores na área de procurement ou de compras, eles são extremamente necessários na perspectiva da negociação, porque você foi muito bem, você fez uma colocação aí fantástica, ou seja, qualquer centavo que você economiza na aquisição vai direto para o bottom line da empresa. E aí, Exatamente. Verena, qual que é o impacto da cultura da organização ou alguma outra coisa que você queira comentar na perspectiva de procurement? Olha, a gente pode falar de diversos parâmetros que a cultura da empresa impacta, né, para o departamento de procurement, para o profissional de procurement, por quê? Cada profissional de procurement tem um perfil, né, tem um perfil de negociação, tem um perfil como colaborador, e é muito importante a empresa, a cultura da empresa, com o perfil do colaborador dar match, né? O que quer dizer isso? A gente precisa saber se a gente está inserido numa organização como profissional de compras, alinhado com nossos valores. Eu não vou entrar, por exemplo, numa negociação, porque a gente sabe que existe isso no mercado, em uma empresa que simplesmente está focada em resultado e sugar fornecedores. Esse profissional, ele não vai ser feliz. Ele não vai se satisfazer no final de uma negociação, onde ele só tem que tirar proveito, se assim, ou tirar esforços do fornecedor. Tá? Ele não vai trabalhar em uma cultura onde compliance não está alinhado com os valores pessoais dele. Tá? Então, se ele tiver que negociar, entrar em esferas que, no ponto de vista do comprador, não é ético, digamos assim, se é a melhor palavra, ele não vai conseguir performar. Ele não vai estar alinhado com os valores dele. E aí ele vai travar.
E não só isso, a gente pode falar de outras características. São empresas onde os líderes tendem a ser mais agressivo, mais ríspido, e o profissional do departamento fica bloqueado para sua atuação, né? Então, a gente pode trabalhar isso e falar diversos parâmetros que influenciam na performance do comprador, certo? Agora, um ponto principal é você saber, antes de entrar numa empresa, qual a cultura da empresa, qual o que você escuta, né? Qual o perfil dela com relação aos parceiros, aos fornecedores. É muito comum, eu tive essa experiência, né, já trabalhei em alguns perfis de empresas multinacionais, nacionais, familiar, capital aberto, e a gente percebe, né, enfim, a característica, a cultura da empresa com relação aos seus parceiros, né? Então, se você for trabalhar numa empresa, no departamento de compras, principalmente, procure entender se ela dá match com o que você tem a respeito de valores, com o que você está acostumado a trabalhar. Porque se não estiver alinhado, você não vai conseguir performar como um profissional de procurement precisa performar. Tá? Então, é muito importante você ter essa visão e esse conhecimento antes Tá de legal, começar a que atuar numa legal. empresa. Muito legal esse ponto que você trouxe, ô Verena, até porque, olhando pela perspectiva do colaborador, do engajamento versus a cultura, se não tem o match, não faz sentido ele trabalhar na organização, até porque existem muitas culturas empresariais, conforme você falou, que botam uma pressão, ou seja, não existe aquele conceito de relacionamento colaborativo com o fornecedor, é muito mais no sentido de, vamos usar a palavra aqui do dia a dia de compras ou de procurement, que é espremer, vamos espremer o fornecedor, Lugar, tirar o que é possível, né? O exato. que você acha? O que você complementa aí? Não, até fazendo uma pontuação, veio aqui, a gente é, sabe que o mercado, principalmente no que diz se respeita a serviços, eles trabalham com pagamentos de colaboradores, né? E a gente sabe que o ciclo, né, de exposição de caixa, pagamento, colaborador, tem 30 dias. Então, é muito comum algumas empresas falarem, não, a gente só paga em 120 dias os nossos fornecedores. Não importa se é serviço, se é material, equipamento, se vira e negocia. A gente vai, mas a gente sabe a dificuldade, né? Óbvio que muitas vezes vai até impactar o resultado, porque o cara vai colocar um custo financeiro envolvido, né, na sua proposta, para suprir esse prazo de pagamento. Ou, por exemplo, vou falar uma coisa que talvez nem seja muito pontuado em discussões, né, do nosso dia a dia de procurement, mas eu vejo o nosso departamento também como uma ponte entre o que o nosso cliente interno quer, certo? E o que o mercado oferece. O mercado são os nossos fornecedores, correto? E o cliente interno são os departamentos que nos demandam. Então, a gente precisa entender se o que o departamento que nos demanda está alinhado, está aberto, porque o mercado está oferecendo. Ele sabe o que tem de melhor. A gente pode trazer coisas diferentes. A gente pode trazer alternativa como procurement, como comprador, para que a gente tenha um link e traga excelência no nosso trabalho, porque também é muito difícil a atuação do profissional de compras se ele quer trazer uma inovação e a cultura da empresa não permite, é super Uhum. conservadora, né? Se a gente quer trazer alternativas até de pagamento em empresas menores, se a cultura da empresa não permite, ou quando faz um due diligence, empresas pequenas, mas que performam bem. Então, a gente tem que saber, assim, onde a gente está ingressando, onde a gente está trabalhando, primeiro, para ver se a gente consegue se alinhar, se enquadrar, porque a gente vai ter que trazer resultado diante desse enquadramento. E eu não estou falando que são empresas melhores ou piores, são culturas diferentes, e se a gente vai estar alinhado com essa cultura, para que a gente possa performar e trazer o resultado como profissional de procurement.
Olha que fantástico, muito bacana. Verena, vamos fazer o seguinte: nós estamos finalizando o primeiro tempo da nossa prosa aqui, um primeiro tempo fantástico. Você trouxe coisas extremamente reais e que acontecem no dia a dia empresarial, principalmente em relação aos colaboradores. Nós estamos aqui comentando como é que nós poderíamos buscar a satisfação profissional, envolvendo toda a parte de cultura, a parte de liderança, para que ele possa realmente trazer os resultados e cumprir com os objetivos da área na qual ele trabalha. Vamos fazer o seguinte, o Verena, vamos ouvir aí o canto da corujinha, vamos tomar uma água, um café e voltamos logo em seguida. Vapt-vupt, pode ser? Combinado? Vamos para o próximo. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, uma prosa realmente que faz a diferença de alguém que está trabalhando, está liderando o time no contexto de procurement, que é uma área que tem um valor agregado enorme dentro das organizações. E nós estamos falando aqui sobre trazer satisfação para os funcionários que trabalham na área de procurement. E aí a Verena trazendo a experiência dela. E uma coisa que eu gostaria de explorar contigo, Verena, é o seguinte: nós sabemos que existem culturas que são tóxicas, conforme você já comentou. Mas, por outro lado, nós precisamos, de alguma maneira, dentro da organização, trabalhar em direção a trazer motivação, a celebrar, premiar pessoas. Olha só, falei de celebração. O que você me falaria sobre isso? Olha, o primeiro ponto que eu acho que vale a gente destacar aqui, quando a gente trabalha com pessoas, constantemente a gente tem que estar estimulando o time, né? Principalmente quando a gente trabalha em procurement. Porque a gente tem que dar o nosso melhor em busca de resultados, de soluções, né, para a empresa, para os nossos clientes internos. Então, trabalhar numa zona de conforto para um profissional de procurement não é satisfatório, porque ele não vai estar estimulado a buscar performance, inovação, aprendizado. Então, eu tive uma experiência muito legal, satisfatória, em uma empresa na qual a gente tinha um sino, tá? E eu também aprendi isso através de um mentor meu. Eu coloco um sino aqui para comemorar, como se fosse um departamento de vendas, que é muito comum. O departamento de vendas tem treinamento, já é um mercado mais evoluído, e o pessoal de procurement carece dessa celebração, né? Nem todo mundo celebra conquistas como um bom contrato firmado, um bom fechamento de preço, uma boa condição de parceria. E por que não vocês não fazem, né, algo diferenciado aqui em relação aos demais departamentos da empresa para mostrar que vocês estão trazendo resultado para a empresa? Falei, nossa, que interessante. Pois bem, fomos lá, compramos um sino, colocamos na parede e cada vez que a gente conseguia atingir ou o resultado, né, a meta, um dos nossos KPIs, ou além dele, né, a gente extrapolava, ou, né, a pessoa na qual conseguiu ia lá e tocava o sino 3 vezes. Né, e a empresa inteira parava para olhar. Pô, o que aquele departamento está fazendo? O que eles conquistaram? E a pessoa se sentia aqui, tocava o sino, se sentia super realizada, brilhando naquele momento. Então, são pequenos atos que eu acho que, trabalhando num departamento onde você constantemente tem que estar exigindo do profissional, né, a gente tem que estar sempre atuando na nossa melhor performance, vale celebrar cada conquista, porque aí o próximo que não tocou o sino vai querer tocar, vai buscar resultado, vai provar que consegue alguma coisa diferenciada para estar lá celebrando também. Eu acho que isso é uma ação pequena, mas que reflete em uma satisfação dentro do departamento absurda. E se eu puder complementar, outro ponto que diz respeito muito também à cultura da empresa, viu? E aí, até, inclusive, a união do departamento de procurement. Por algumas vezes, eu trabalhei em empresas familiares, como eu comentei na minha apresentação, e eles davam a abertura para escolher. Por ser um departamento de procurement, vocês querem metas individuais, individualizada, ou você prefere uma meta do departamento colaborativa? Eu falei, óbvio que colaborativa. Eu não consigo trabalhar em um ambiente competitivo, onde cada um tem a sua meta. Então, vale também entender se o ambiente que você está trabalhando
vai te fazer bem tendo metas individuais ou metas colaborativas do departamento, tá? É uma dica aí que eu deixo para os profissionais dessa área. Que bacana, ô Verena. E olhando um pouquinho esse ponto que você trouxe, ou seja, todo funcionário, todo colaborador em qualquer área de uma organização, logicamente ele busca a valorização. Nós, como seres humanos, nós gostamos Claro. dessa valorização. E dentro da área de procurement, da área de compras e vendas, você mencionou vendas, também passa por essa perspectiva. Eu gostei muito dessa história do sino que você contou aí, né? Eu fui vendas, né, na última empresa que eu trabalhei, e uma das coisas que nós fazíamos quando vendíamos era tocar o sino, e agora você trouxe exatamente o outro lado da moeda, né? Ou seja, uma boa negociação em compras também tem a parte do sino. Mas voltando para essa parte da valorização do profissional, aí nós temos uma pessoa se engaja muito mais quando ela é valorizada. E tem uma outra perspectiva que muitas vezes os funcionários de compras se sentem um pouco marginalizados, que é a participação nos rumos da organização. No planejamento estratégico da organização, ou seja, ele está ali, alguém passa para ele a informação do que ele precisa comprar, se é compra estratégica, tática, operacional, mas nem toda companhia coloca compras tão visível participando de um planejamento estratégico. O que você me fala sobre isso, Verena? Olha, Bertalha, o que eu posso dizer é que a empresa que hoje não coloca um departamento de compras no planejamento estratégico está totalmente old school, tá old, né, tá com uma visão antiga. O departamento de suprimentos, procurement, eles estão tendo que participar ativamente nas decisões, no planejamento estratégico da empresa. Por quê? Nós estamos constantemente atentos às oscilações de mercado. A gente precisa saber como que vai estar o mercado ano que vem. Se eu vou negociar alguma coisa, como que vai estar a tendência, né, dessa categoria ano que vem? Eu vou estar atento, eu vou ter que me atentar às situações também mercadológicas financeiras. É um departamento multidisciplinar. Então, quer dizer, a gente vai poder contribuir muito, né, na perspectiva do planejamento. De repente, uma empresa que crescer, como eu vou movimentar de aquisições para os próximos anos? Como aquilo que eu compro vai estar se comportando nos próximos anos? Né? Então, o profissional de compras, ele está muito atento a isso. A inovação, quer dizer, a empresa quer ser mais inovadora daqui a alguns anos, como eu posso internalizar isso através dos meus fornecedores? O que eles aplicam no mercado, nos concorrentes, de mais novo, que eu posso trazer aqui dentro? Então, as empresas que não colocam os departamentos de aquisição, de compra, de procurement, nas tomadas de decisões, nas definições estratégicas, está totalmente old no seu processo. Tá? Cada vez mais a gente está no... Antigamente, compras, né, é muito engraçado que eu tenho um mentor que fala, antigamente compras era back-office, hoje é front-office, e de fato, a gente está lá na frente, a gente vai ajudar a empresa a caminhar. Tá? Então, se a empresa quer ter resultado, ela precisa escutar e precisa da participação dos profissionais de procurement nas tomadas de decisão. Olha só que bacana. E aí tem um ponto, nós comentamos aqui, Verena, alguns pontos, alguns fatores que são extremamente interessantes. Nós falamos de estratégia, nós falamos de engajamento, falamos de cultura, falamos de valorização profissional. E uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa o mundo está evoluindo, nós temos a tecnologia que, de alguma maneira, está trazendo uma contribuição significativa também na área de compras, e você mencionou a palavrinha mágica e inovação. Como é que você enxerga a preparação das pessoas de procurement dentro desse novo contexto, modelo híbrido, ok, mas nós estamos em um processo de evolução. Como é que o profissional de compras precisa se preparar dentro desse mundo mais transformador, mais digital que nós estamos enxergando, Verena? Perfeito. Na verdade, a gente tem que começar falando que o mundo vem mudando, né? E as gerações
vão acompanhando, as novas gerações vão acompanhando. Então, a gente tinha até, antigamente chamava VUCA, né, o mundo VUCA, hoje é Bunny. É. Quer dizer, cada hora é um termo utilizado porque realmente a gente está em transformação, a gente não está mais linear, a gente está num mundo de ansiedade, né, enfim, de transformação. E o profissional de compras também tem que estar, né, mergulhado nesse universo, e tem que estar atento. E não diferente, o profissional de compras, daqui a pouco vai ser, ou vai ser da geração Z, quem já tem milênio, vai ser da geração alfa. E o que essa geração pede do profissional, né, da empresa, dos gestores, dos líderes de compra? Ele pede ter autonomia para tomada de decisão numa negociação. Ele quer saber se a empresa também está acompanhando a parte de ESG, de sustentabilidade, né, enfim, aposta em causas sociais. Ele vai querer estar muito ligado nisso, em inovação, tecnologia. Então, é uma porta de entrada realmente para que nós e para as próximas gerações que venham a trabalhar em compras estejam alinhadas a isso e abertas com felicidade para trabalhar e internalizar isso dentro da empresa, sendo no departamento de procurement uma porta de entrada para tudo isso, né? Então, eu acho, sim, que a gente tem que estar atentos, temos que trabalhar em empresas onde a cultura permite, então, também, de alguma forma, ousar, né, porque essas gerações, elas vão querer ousar, né, é até, óbvio, tem que ter um limite, até quando eu posso usar, onde é o risco, né, é alto, então, dentro de uma coerência, né, obviamente ninguém está aqui para rasgar dinheiro, nenhuma instituição, né, está disposta a isso, mas sim, a gente tem que estar aberta, e o profissional de compras é responsável por essa transformação do mercado. Que bacana, fantástico. Verena, nós estamos chegando ao final da nossa prosa, está faltando um pouquinho só aqui, a prosa está fantástica realmente. Eu gostaria que você deixasse algumas dicas para os profissionais de procurement e para as empresas que querem, de alguma maneira, trazer uma valorização para esse profissional no mundo dos negócios. Legal. O que eu posso deixar, é, que é uma coisa que eu gosto de falar, né, como dica para o profissional, seja curioso, primeiro ponto. Acho que o profissional de compra tem que ser curioso, tem que estar atento ao que está acontecendo no mercado, eu comentei bastante disso, tem que saber um pouquinho de diversas disciplinas, então, parte tributária, parte financeira, né, a inovação, tem que estar atento, é, tem que estudar também, porque a gente sempre tem que estar inovando, tem que se conhecer principalmente no que diz respeito ao seu perfil de negociação. Onde você performa mais? Quando você consegue performar mais? Qual o seu estilo? Porque você conhecendo o seu estilo, você vai saber se a empresa que você quer ou se a empresa que você está dá match. Eu sempre uso essa palavra match, que é uma tendência, e eu acho que funciona muito. Então, profissional de compras, profissional de procurement, esteja atento aonde você trabalha, como você trabalha, para você ser realizado profissionalmente, feliz e trazer resultado para sua empresa também. Que legal. Ok? Que legal, ok demais. Verena, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertália. Eu que agradeço. Para mim é um prazer dividir conhecimento, escutar também de vocês. O mercado aí, ele é gigante. Então, eu também sou uma pessoa muito curiosa, inclusive porque eu trabalho na área de procurement. Então, tudo que for novo, tudo que for troca de ideia, estarei sempre à disposição. Que bacana, Verena. Verena, ao infinito e além, o que nós fazemos em vida ecoa na Exato. eternidade. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.